Querido irmão, querida irmã, é uma mensagem que realmente, irmãos, veio em boa hora. E quando falamos de Espírito, nós lembramos da palavra de Jesus, quando ele disse, naquela oportunidade: vinde benditos do meu Pai. E naquela oportunidade ele disse, irmãos, ele mostrando que nós deveríamos estarmos ligados à videira. E que naquela oportunidade ele mostrava que o seu pai era o agricultor. E ele, Jesus, estavam ali para ajudar a regrar, porque, irmãos, ele faz parte da Santíssima Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. E todos nós, irmãos, assim quando é gerado no ventre de nossa mãe, através do milagre da vida, que vem através das virtudes do Espírito Santo, ele, Espírito Santo de Deus, vem e deposita em cada vida, em cada ser, o Espírito sem hábitos, sem maus gênios, sem pecado, sem nada, um Espírito purificado. Irmãos, e a partir de quando o Espírito Santo, ele passa a dominar a nossa vida, e quando nós fazemos a vontade dos céus, nós sentimos, irmãos, uma diferença. Mas quando nós fazemos do nosso corpo, a nossa matéria, irmãos, morada dos espíritos das trevas, das coisas que o apostólico não pode praticar, irmãos, ali não está o Espírito Santo do Pai, porque o nosso Senhor Deus, juntamente com o Espírito Santo, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria, com o Santo Profeta Irmão Maldo, não compactua com o pecador. Às vezes, irmãos, quantos que a pessoa ela é gerada, depois ela nasce, ela vai crescendo e vai ali adquirindo uma mania para a sua vida. E aquela pessoa, ela não vai vigiando, ela não vai cuidando ali, tentando, irmãos, mostrando ali, realmente que sua vida tem que ser administrada por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Maldo. Aí vem, irmãos, quando este corpo, ele sempre está partindo para o lado errado. Às vezes, irmãos, nosso corpo ali, ele não está brilhando, ele não está, irmãos, realmente pronto, preparado para que o Espírito Santo de Deus habite. Quem domina, irmãos, é o inimigo, o espírito das trevas. Por isso que nós vemos neste mundo, irmãos, que nunca acaba o ladrão, que nunca acaba os vícios, os viciados, que nunca acaba a prostituição. Por quê, irmãos? Tem o corpo celestial, porque assim quando nós tombarmos, o nosso corpo, a nossa matéria, o Espírito sai da nossa matéria, e ele vai para o corpo celestial. Por isso que falamos, irmãos, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando o nosso corpo morre, irmãos, e nós não vivemos, não praticamos a doutrina e a disciplina que esta igreja ensina, aí, irmãos, o nosso espírito sai do nosso corpo e vai à procura de um corpo para ele entrar. E se a pessoa
ela não, do outro lado, não tiver ligada a Deus, o que acontece, irmãos? Por isso que fala, fulano está com espírito mau, fulano está assim, dessa forma. É porque, irmãos, saiu daquele corpo e aquele espírito foi buscar uma morada. E quando a pessoa não está ligada a Deus, o que acontece? Se ele não busca uma vigilância, o que acontece? Aquele espírito vai entrar na vida daquela criatura e vai fazer uma ruína. Aí vem tantos espíritos, o espírito da avareza, da ganância, da mentira, do ódio, do rancor. Tudo isso, irmãos, é o espírito mau das trevas. Por isso, irmãos, que os espíritos dividem em duas partes. O reino dos espíritos celestiais, que resplandece a luz, e o outro é o espírito, é o reino de espíritos das trevas, que forma a escuridão. E quando nós, aqui na Igreja Apostólica, aprendemos a vivermos, irmãos, uma vida obediente e consagrada, para que nós possamos possuir uma natureza divina, para que realmente Deus possa dominar o nosso viver. É verdade. E tem um hino do nosso cenário que fala: a santidade de Deus é perfeita, ela não falha, irmãos. Deus não falha. Deus é em tudo perfeito. Por quê, irmãos? Porque Ele é justiça. E sendo perfeito, Ele não falha. Ele é justiça e amor. Agora imagine, irmãos, será que Deus Ele fica feliz quando o nosso espírito pende para o lado da desobediência? E quando ali o sábio, irmãos, ele escrevendo o livro de sabedoria, e ele mostrando aquela oportunidade, diz que a sabedoria não entrará na alma perversa, ou num corpo sujeito ao pecado. Olha, irmãos, observe bem. Eu posso, às vezes, fulano é tão bom, mas ele é mentiroso. Que bondade é esta? Fulano é tão bom, o coração dele é grande, mas é um mau pagador. A sabedoria vai entrar na vida de uma criatura desta? Fulano é tão bom, mas ele não honra a tua família. E quando nós vamos abrindo, irmãos, vários elos, ligando uma coisa com a outra, nós possamos observar o quanto mais obediente nós estarmos, melhor é. Para que o nosso corpo, a nossa matéria brilhe, porque se a nossa matéria brilhar, irmãos, é porque ali está o Espírito Santo de Deus dominando o nosso viver. Ali está a Santa Vó Rosa, ali está, irmão, Jesus, está Deus, está todo o poder dos céus. E realmente, irmãos, quando nós buscamos a santificação, quando nós buscamos realmente a paz espiritual, não tem nada neste mundo que interrompe para que nós tenhamos uma vida feliz e abençoada. Não tem nada, irmãos, nesta terra. Por isso, irmãos, para que nós tenhamos este espírito forte, e para que a nossa fé seja realmente, irmãos, como uma rocha, eu devo acatar doutrina e disciplina que Deus aplicou na minha, na sua, na nossa vida. E quando nós, naquele momento, quando precisarmos de Deus e dizer: oh meu Deus, me ajude, Santa Avó, eu estou com uma dor no estômago, Santa Avó, eu estou com uma dor de cabeça. Ali naquele momento você está merecendo
a Santa Vó Rosa na mesma hora, porque ela tem este poder, porque o Espírito Santo de Deus deu a ela esta virtude, e deu também para o santo profeta irmão Malto, para que fizesse da nossa vida, irmãos, rios de água viva, fluir dentro do nosso interior, para que possa, cada dia que passa, a palavra da verdade adentrar. Mas quando o coração é interrompido, irmãos, ele é um coração corrupto, um coração, uma pessoa que não tem nada de bom. A palavra, irmãos, é como objeto, joga na parede, vai e volta e não entra. Entenderam? Porque devemos obedecer. E quando Isaías, olha o que Isaías disse, irmãos, e reflete hoje no nosso viver. E muitas vezes, irmãos, quantos de nós somos cegos espirituais, somos surdos espirituais e não percebemos? Então disse Deus a Isaías: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos. Ele fala do ouvido espiritual, e fecha-lhe os olhos. Ele está falando dos olhos espirituais, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração. E ele faz o convite: e se converta e seja salvo. Olha, irmãos, nós devemos ouvir com os ouvido espiritual. E tudo quando, irmãos, nós deixamos o Espírito Santo de Deus dominar o nosso viver, irmãos, tudo ocorre bem. Mas quando nós não deixamos, irmãos, quando deixamos de existir de nossas vidas o temor a Deus, o respeito, tudo se torna normal. Isso não tem problema. Nós recorda antigamente, tinha os comunicados, a exclusão. E quantas vezes, às vezes, e naquele tempo tinha que vir aqui na frente buscar a sua carta. E naquele momento, quando falava o nome de fulano de tal, aquela pessoa sentia vergonha. Que vergonha, Santa Vó Rosa, me perdoa naquele momento. E hoje? Hoje as pessoas fazem questão, irmãos, de desobedecer, viver do jeito que queiram, para que todos vejam. Ainda bate no peito: eu sou eu. Esta pessoa está com o Espírito Santo de Deus? Não, mas está com o espírito de fornicação, irmãos, o espírito da destruição, o espírito das trevas dominando o seu viver. A irmã, às vezes, veste uma calça e vai afrontando a Deus. O irmão está em casa, fica à vontade. E aí, irmãos, eu estou deixando o Santíssimo Espírito, que é superior a Deus, que inspira o próprio Deus, dominar a minha vida? E muitas vezes as coisas não dão certo, e aí é hora de orar, é hora de suplicar. Às vezes o irmão, ele está em casa, e ali liga o rádio e vai ouvir jogo. Está sendo escravo do inimigo. A arma que o inimigo usou para ele prender, para ele tirar da sua mente Deus, e esquecer de tudo ali que Deus ensinou. Aí o irmão está lá no rádio ouvindo o jogo, e se perguntar a este irmão, ele fala: eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou de Deus. Às vezes a irmã deixa de assistir a uma reunião, vai assistir uma novela, e se perguntar: eu sou de Deus, mas quem garante?
Quantas criaturas que muitas vezes atrapalham Deus aproximar na sua vida. E muitas vezes, igual está escrito no livro de Provérbios, onde diz o sábio, quantos que se elegem, se gabam, bate no peito, eu sou filho de Deus. E lá mostra, irmãos, que Deus não reconhece o desobediente. Agora eu pergunto, isto é natureza divina espiritual? E comprove, irmãos, o que eu estou falando, o que o apóstolo São Paulo, ele pregando à igreja de Éfeso, e naquela oportunidade ele disse assim: até que cheguemos à unidade de fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, à perfeita qualidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora eu te pergunto, aonde nós vimos ou ouvimos nas Sagradas Escrituras que Jesus fez diferente do que o Pai ensinou a ele? Aonde nós, apostólicos, que conhecemos um profeta que tem os dons e virtudes do Espírito Santo de Deus que foi dado a ele, virtudes especiais, fazer ao contrário? Ninguém viu, nunca viu, porque ele, irmãos, Santo Irmão Malto, ele procurou sempre a honrar o Espírito ali, irmãos, que foi moldado, dado a ele, com virtudes maravilhosas, para fazer a sua vida, a minha, a nossa vida brilhar, e para que a nossa vida não esteja em trevas. Por isso, irmãos, se alguém faz ao contrário, é porque o Espírito Santo de Deus não está nesta pessoa. Aí vem, irmãos, o que ali, olha, uma coisa liga a outra. Para finalizar, a hora não para. Olha o que o sábio disse: se alguém recusa ouvir a lei, até suas orações são recusadas. Compensa desobedecer? Compensa manchar o nosso espírito com coisas mesquinhas desta vida? Aí agora o irmão ou a irmã está se perguntando: ah, pastor, é por isso que eu não estou sendo atendido. A minha oração, eu tenho certeza, Santa Avó, que estava sendo recusada. Santa Avó, eu tenho um hábito, Santa Avó, que é feio demais, de mentir. Santa Avó, eu tenho um hábito de ficar inventando as coisas de um de outro. Santa Avó, é isto que está me fazendo eu distanciar da Senhora, de que realmente o Espírito Santo de Deus dominasse o meu viver. E aí, quando falta isto, irmãos, falta força, coragem, ânimo. Olha, irmãos, quanto que o inimigo, ele é astuto, ele é pertinaz. O apostólico não pode usar pulseiras. Observe agora, irmãos, o que ele faz para dominar o ser humano. O apostólico não pode usar pulseiras. O que ele fez hoje? Ele inventou uma pulseira bonita, ali, aí fala: ah, pastor, tem magnético, ah, pastor, tem infravermelho. Irmãos, acorda, acorda. Ah, eu estou com dores na junta. Por que não usa a água ungida? Por que não usa o óleo ungido? Por que não usa a tua fé realmente? Quantos irmãos, às vezes um irmão ou o irmão, e ali vem alguém, o inimigo usa alguém, sempre usa. Ah, se você tomar um pouquinho de vinho,
É bom, é remédio. Agora eu te pergunto, por que não toma água ungida? Eu tenho certeza, ali tem a fonte da água da vida, ali tem virtudes que foi derramada do alto dos céus. Não aquilo que o inimigo fica te iludindo, meu irmão, te dando receitas intermediárias, soluções intermediárias, enquanto aqui a igreja apostólica te ensina tudo. Olha, querido irmão, querida irmã, vamos abrir o nosso espírito nesta noite. Vamos realmente, irmãos, garantir a nossa salvação, garantir a nossa paz, garantir a nossa felicidade. O Senhor, a Senhora, você jovem e também aos internautas. Se você tinha deixado de lado a água ungida, o óleo ungido, passa a fazer uso frequentemente. Não custa nada, vem de graça lá do alto dos céus. Bênçãos incontáveis que a Santa Vó Rosa recebeu de Jesus Cristo. E foi recebido de Jesus Cristo porque, irmãos, é virtudes que é derramadas ali, irmãos, que não tem dinheiro que pague o preço, irmãos, daquilo que Deus te conceda gratuitamente, para que você, o Senhor, a Senhora, possa fazer uso com muita fé e que tenha uma vida feliz, abençoada, sobre a proteção celestial. Convido a todos a ficarem em pé.